Neste mês de maio, nós vamos estar falando aqui sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos estar tratando de uma parte desse assunto, que é o fruto do Espírito, ok? Fruto do Espírito Santo. E é no singular, tá? Vamos prestando atenção naquilo que a gente vai estar trazendo para vocês, tá bom? O próximo. Esse texto está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, Espírito de Deus, ok? Vamos prestar atenção. Amor é o primeiro, porque o amor é o fundamento, tá? Gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos entender então o que o apóstolo está falando. São virtudes do Espírito de Deus, então vem do céu, primeira coisa. Fala dos atributos de Deus, do seu caráter. Não veio da terra não, veio do céu, porque o Espírito vem de lá. E não há lei. Existe alguma lei contra o amor? Qual? O gozo, a paz, são virtudes que vêm do céu. Não há lei contra essas coisas. E aí, quando você olha para o fruto no singular, isso imediatamente nos leva a identificar o caráter que Deus quer na nossa vida, que vem da nova criação, que começa no novo nascimento, uma nova criatura, não vem da terra, vem do céu. O velho homem, esse já era, do ponto de vista posicional, já era. Mas do ponto de vista experimental da nossa vida terrena, ele ainda cria problemas. Nós vamos estar ao longo falando sobre isso. Mas do ponto de vista posicional, Deus já resolveu o problema. E o grande problema da igreja, porque a igreja, por falta de entendimento, ela enrosca em muitas coisas. Não entende isso, que essa questão foi resolvida através da morte e ressurreição de Cristo. Depois eu vou mostrar, vou estar abrindo a palavra aqui, mostrando para vocês. Então, o caráter que Deus quer imprimir em mim e em você é o caráter do Filho. Filho que Ele gerou pela sua palavra, gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria. E Paulo, em Romanos, ele diz que Deus decidiu que os seus filhos seriam semelhantes ao seu Filho unigênito. Na sua soberania, Ele estabeleceu isso, está lá em Romanos, ok? Então é caráter. Caráter que vem de um milagre na nossa vida. Sabe por que eu falo isso? Porque senão nós vamos achar que Jesus Cristo é um psicólogo, e Ele não é. Essa é a minha posição, ok? Porque o que o homem tem para oferecer para mim? Psicólogo, psicanalista, psiquiatra ou qualquer outra coisa do tipo. As ciências do comportamento. O que eles têm para mim? Fala para mim, com sinceridade.
O problema do pecado é espiritual, é algo que exige uma intervenção divina. O psicólogo apenas vai passar pano, é isso que ele vai fazer. Não tenho nada contra isso, que é bom a gente administrar a nossa alma, e todos os recursos disponíveis a gente deve usar, mas o problema do pecado tem que ser erradicado. Não adianta passar pano, não resolve. Ok? Fixa esse ponto para você não ser enganado. O segundo slide. Hoje parece que eu fiz uma pregação para criança, né? O Espírito Santo veio e falou: você vai encher de imagens, chega de teologia. Porque a inclinação da carne, aí vamos ver o que Deus está falando, é morte. Um comportamento que não agrada a Deus. O que é comportamento? Uma expressão. Carne significa uma expressão. Você está de cara feia? Está mal-humorado? Isso é uma expressão. Liberou uma palavra que não convém? É uma expressão. E todos nós tropeçamos nessas coisas. E a inclinação da carne, que é uma inclinação, é uma condição espiritual, está lá dentro, é uma inclinação de morte. Morte não gera vida, não é abençoadora, não é relevante, não influencia do ponto de vista de Deus, e fica na crítica, fica na discriminação, naquela mensagem subliminar, e por aí vai. Mas você não libera uma palavra que produz milagre na vida daquele que está ouvindo. É isso que interessa. Porque senão, religiosidade. A religião acaba se tornando algo como um método, como uma estrutura, como uma técnica, achando que isso é melhor do que Deus. Não é. A obra é do Espírito. Mas a inclinação do Espírito de Deus, ok? É vida e paz. Porque a nossa reconciliação com Deus, comunhão, relacionamento, vida começa no trono. Ela vem do trono. Quando a gente vê aquela imagem gráfica de água viva saindo do trono, tanto no milênio quanto no estado eterno, se você prestar atenção na Bíblia, você vai ver isso. Essa água viva que gera vida, ela sai do trono. Não sai do homem, não sai de nenhuma estrutura. Eu, cada dia mais, estou mais convicto dessas coisas. E a gente vê esse versículo lá em Romanos capítulo 8, 6. Então, se você quer entender um pouquinho desse assunto, você tem que ler Romanos 6, aí já não é nem o capítulo 8, é o capítulo 6, e Gálatas 5. Dá uma lida que você vai entender do que o apóstolo Paulo está falando. E eu quero comentar com vocês rapidamente o que aconteceu comigo e com a Tereza ontem à noite. Aquilo me marcou. Uma criança, o nome dele é Gustavo, ele mora em Guararema, ele é sobrinho da minha nora. Ele estava todo apavorado, opresso. Um menino de uns 5 anos, né, Tereza? Acho que mais ou menos por aí. O nome dele é Gustavo. E a minha nora falou: olha, você quer que o pastor ore por você? Ele estava lá com ela, lá no apartamento dela. Eu estava em casa.
Eu falei, eu quero. E aí ela colocou ele no viva voz ali, vamos lá. Não é uma questão de expulsar demônios simplesmente. É uma questão de você trabalhar o entendimento de uma criança. Porque senão você fica passando pano também. Ah, deixa que o pastor ungido lá vai orar e vai resolver. Não, você tem que aprender a se posicionar diante das trevas. Aí eu falei, Gustavo, vamos conversar. Eu não tenho muito jeito com criança. Eu reconheço que não é bem a minha área. Mas eu falei, vamos lá, vamos conversar. Eu estava até sem camisa, porque eu tinha acabado de tomar banho. E ele está lá. E eu fui explicando para ele essa questão do medo, de como que isso veio. O irmão dele mostrou gigantes e monstros lá numa ida dele no shopping. Aquilo impressionou, porque o diabo sabe aonde ele mexe. Criança é muito sensitiva, e algumas são mais sensitivas do que outras, né? E o diabo sabe que aquilo ali na mão do Espírito Santo vai ser problema. Então eu preciso atrapalhar esse negócio. Imediatamente você já tem que fazer a leitura. Aí eu fui explicando, a gente foi conversando, ele foi respondendo. Fizemos uma oração, ele repetindo a oração comigo, o posicionamento, a postura dele diante das trevas, uma criança de 5 anos e ele atento e prestando atenção. Aí, quando eu fui dormir, aí depois a Tereza ministrou para ele também. Aí tinha uma mensagem dele gravada para mim. Obrigado, pastor, muito obrigado. Às vezes a criança está num lar evangélico, mas aquela coisa tradicional. E o diabo se aproveita, porque não tem resistência. E aí eu me lembrei do que aconteceu comigo na educação do meu filho mais novo. Aconteceu a mesma coisa. Só que eu era ignorante e omisso. É isso. Eu tive que pedir perdão a Deus, não sei, pela enésima vez, pelo que eu fiz. Como pai, ignorante, mesquinho, individualista, que só pensa em si mesmo, achando que o seu mundo é o que interessa, e uma criança de 3, 4, 5 anos chorando no quarto é aborrecimento. E Deus falou duro comigo. Falou, você não sabe o meu projeto, o meu plano para essa criança, e você não pode atrapalhar aquilo que eu tenho para ela. E quantos de nós fazemos as mesmas coisas? E a ficha não cai. Uma experiência emocional negativa, traumática, uma memória killer, né? A gente já viu isso aqui. Ela é uma sombra do inferno na vida dessa criança. Porque o demônio sabe aonde mexer para travar o que Deus tem para aquela vida. Aí aquela coisa da inteligência emocional fica travada, porque aquilo trava, e essa criança vai se entrando para dentro e se sentindo derrotada diante de demônios que não estão com nada, porque já foram derrotados. E o Espírito falou, não perca nenhuma oportunidade que aparecer na tua frente, não faça pouco caso. Perca tempo, porque você está investindo na vida dela. Depois eu gravei uma oração, abençoando aquela vida e o projeto de Deus para aquela vida. E mandei para ele ouvir. Aí ele respondeu, muito obrigado, pastor. Não é? Nós estamos aqui para fazer diferença.
Não importa, abriu uma fresta, você entra na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome. Não faça pouco caso, seja seu filho, seja seu sobrinho, seja quem for, é uma criança, e dos tais é o reino de Deus. A gente tem que aprender a se portar diante das circunstâncias. Próximo, o fruto do Espírito. Está aí a lista de 9, são apenas, aí já no plural, apenas expressões de um fruto único. Pensa numa mexerica, é um fruto, mas tem vários gomos. A gente já usou essa imagem gráfica aqui. O fruto vem do novo nascimento, de uma nova criação de Deus na nossa vida. Então aí os versículos não vão entrar. Ok? Quem for atento vai dar uma olhada. Por isso que Jesus, falando com Nicodemos, um religioso sério, muito mais sério do que muita gente hoje na igreja, Jesus falou: olha, Nicodemos, só a religião não basta. Para entrar nesse mundo do meu espírito, das coisas espirituais, você tem que nascer de novo. É simples assim. E nascer de novo não é aquilo que Nicodemos falou. Ele falou: olha, Nicodemos, isso é um milagre. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas você sabe que ele passou. Esse que é o bom do negócio. Porque é sobrenatural. Nascer de novo é uma necessidade, não é uma opção. Porque senão a gente vai para a religiosidade de novo. É impressionante. E nós temos que fazer uma separação para melhorar o nosso entendimento entre nascer de novo, uma questão posicional, resolvida, porque o verbo na Bíblia é usado no passado, não é uma coisa que está acontecendo, que vai acontecer, gradativa. O novo nascimento é único. Por acaso o Ney nasceu 2 vezes, 3? O Pérez aqui sabe disso. Você nasce pronto. Não é processo. Não se repete nascimento. Ah, o Ney nasceu 3 vezes. Como assim? Espera lá. Ou você nasceu ou não nasceu. É simples assim. A própria analogia natural da biologia humana já nos mostra o que acontece no reino espiritual também. Esses dias eu ouvi um pastor falando de um outro pastor pregando, e ele todo orgulhoso, falando que ele já tinha nascido de novo 23 vezes. Ué, mas que coisa absurda, sem sentido, não? Parece que ele está confundindo alhos com bugalhos, ele não está sabendo diferenciar as coisas, tá? Mas nós temos uma outra coisa, que é a santificação. Esse é um processo, ok? Esse é um trabalho do Espírito Santo, trabalhando a pureza do nosso coração. Nós tropeçamos, e o Espírito Santo trabalha isso, e a primeira epístola de João, capítulo 1, aponta o caminho. Se confessarmos os nossos pecados, aí está no plural, né? Mas o pecado da raça foi resolvido na cruz, e essa é a base de tudo. Se a gente não entender isso, nós ficamos patinando na nossa teologia, ok? Então são expressões. E a santificação? Ela é um processo e são expressões. Por exemplo, Deus pode trabalhar bem a alegria na tua vida, mas talvez numa outra
expressão do fruto, você não seja tão bom assim. É caráter, tem que trabalhar o todo. Ok? E aí em Gálatas 5,16, mas eu afirmo, Paulo falando, andai pelo Espírito, maiúsculo, e nunca satisfareis os desejos da carne. Então tem uma luta, tem uma guerra dentro de nós, entre o Espírito recriado, habitação do Espírito de Deus, por onde Deus opera, e a nossa alma problemática, que precisa ser restaurada, alinhada, para que o governo do Espírito Santo se estabeleça na nossa vida e Jesus seja Senhor na nossa vida. Ok? Porque senão a gente fica meio confuso com essas coisas. Eu tenho ministrado para o meu grupo lá de sexta-feira, e eu repito isso porque fixação é um problema complicado. O pecado está onde? É uma pergunta recorrente que eu sempre faço. O pecado está onde? Está lá na rua? Não. O pecado está dentro de você, a velha natureza. Os desejos, as concupiscências da carne. Por quê? Na rua pode ter a maconha, está lá. A boca de fumo e tudo mais. Está lá. Mas quem é que vai atrás da maconha? Não é a maconha que vem atrás de mim, sou eu que vou atrás dela. Então, o problema do desejo, da concupiscência, é uma coisa interna. E é isso que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. Isso é santidade. E você vai subindo de grau em grau, e vai subindo até a estatura de varão perfeito. Por quê? O projeto de Deus é que nós sejamos parecidos, semelhantes com Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus. Tá? Só para a gente não se iludir com essas coisas. O próximo. Só fixando imagens, trazendo fundamentos aqui. O fruto do Espírito Santo, eu tenho que trazer a imagem que Jesus trouxe da árvore. A nossa vida cristã, como uma boa árvore que veio da nova criação. É lógico. E é essa nova árvore, com uma boa natureza, vai produzir os seus frutos característicos. Porque manga dá em pé de manga, né? Abobrinha não dá em pé de jiló. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A própria natureza nos ensina. Então você tem a sua vida, a nova criação, como uma árvore enraizada, plantada na rocha que é Cristo, e Ele é a pedra angular. É prumo e rumo que Jesus estabelece na vida daquele que se dispõe a segui-lo. Então, a nossa nova vida é uma árvore, a boa árvore plantada pelo Espírito de Deus em nosso coração. E qual a importância disso? É a relevância que isso tem. Relevância da nova vida no sentido de influência, de você ser um canal de bênção na terra no tempo da sua oportunidade. Ontem eu podia arrumar uma desculpa e falar: olha, Gustavo, procura o seu pastor, pastor do seu pai, sei lá. Mas não, você não pode desprezar as oportunidades que Deus coloca no teu caminho, porque senão Ele não coloca mais. É simples assim. Nós temos que estar antenados com aquilo que Deus quer fazer. Qual a importância da minha vida? Primeiro, Deus me ama e me levanta como um adorador. Começa por aí, tá?
Mas vai ficar só nisso? O Ney vai ficar aqui cantando em línguas, na adoração, e vai ficar só nisso? Não, é muito mais do que isso. Aqui é um momento particular entre duas pessoas que se amam, eu e o Senhor. E o Espírito Santo me levou a seguinte questão: Senhor, me dá sabedoria para usar a grandeza do nome do teu filho. Ok? Aí você chora, porque o que você tem para oferecer para Cristo? Eu só tenho isso, as minhas lágrimas. O mais, tudo que eu tenho, eu recebi. Eu devolvo para Ele então, né? Essa que é a verdade. Mas Deus olha para mim e fala: Ney, você vai ser um canal de bênção na terra. Você vai expressar o meu caráter na terra. Você vai estender a mão e vai operar em meu nome. E quanto mais você entra nesse caminho, mais a unção cresce na tua vida. A unção não é para quem não está nem aí, indiferente. Isso tem que mexer com você lá dentro. É uma nova natureza, fundamentada no amor de Deus. Não é no meu, é no dele. E ele se preocupa com as pessoas. E você quer ver a bênção dele na vida do outro. Não é política, é amor, é misericórdia, é compaixão. Eu quero o céu cheio de vidas, louvando e glorificando ao Senhor. Esse é o sentido da minha vida. Aí, para que isso aconteça de forma eficaz, para que isso seja eficiente na minha vida, eu vou mexer nas minhas prioridades, eu vou mexer na minha agenda, e agora, eis-me aqui, Senhor. Seja como tu queres, e não como eu espero que seja, ou coisa do tipo, mas como Ele quer. É assim. Relevância tem a ver com algo que foi plantado lá dentro de mim, ok? E aí nós temos o versículo que eu trouxe uma versão mais no sentido que eu quero. Romanos 8, 29b, a segunda parte do versículo. E Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, Ele decidiu que nós seremos como Jesus. É isso. Ele decidiu. Esse é o plano da redenção. Foi Ele que estabeleceu. Ele não pediu opinião para ninguém. E aqui não existe aquele sentido calvinista de predestinação. A escolha de Deus não são pessoas individuais, mas é uma eleição corporativa no Filho. Oh, gente, está difícil, porque essas discussões teológicas contaminaram a igreja nos últimos 500 anos. Uma coisa horrorosa. Em vez da gente olhar para a Bíblia, a gente vai ler o Calvino, vai ler o Armínio, vai ler não sei quem. Não, olha para a Bíblia e pergunta para o Espírito Santo o que Deus está falando aqui. Tá bom? Senão a gente acaba ficando pelo caminho. Mas não é esse o nosso assunto. O próximo slide. As outras expressões do fruto é consequência do amor. Não é? Consequência do amor. Imagem gráfica é bom porque mexe mais com a gente do que um discurso de meia hora aqui. O amor é o fundamento. A Bíblia diz: Deus é amor. Pronto. Essa é a definição mais curta e direta que eu vejo na Bíblia. Deus é santo. Deus é amor. E pronto. São os seus atributos eternos que não mudam. E o fundamento do fruto, a base, é o amor de Deus, que foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor
eu não conquisto ele por esforço próprio, por mérito próprio. Deus me dá. O Espírito Santo é o Espírito do amor de Deus. O Espírito de Cristo é a mentalidade de Deus. É simples. Paulo está batendo sempre nas mesmas coisas. Então, sem amor, é como o símbolo que retine, é só barulho, mas não tem relevância no mundo espiritual. Porque passar pano qualquer um passa, ser gentil qualquer um é, ser político qualquer um mais ou menos consegue, mas mudar a vida, só o amor de Deus, operado pelo Espírito Santo. Por isso que ele convence o pecador. O amor de Deus nos constrange. Como assim? Deus é psicólogo? Não, ele muda, ele mexe no teu coração. Por isso que quanto mais eu busco a Deus, mais a minha vida é transformada. Porque onde a luz brilha, as trevas têm que sair. É de Deus. E aonde ele se manifesta, o brilho da sua luz incomoda. Mas incomoda no sentido de produzir arrependimento. A pior coisa na vida de um homem, de uma mulher, é não se arrepender diante de Deus. Isso é ignorância espiritual. E é o que eu mais vejo, porque você vai falar da Bíblia, você vai falar de Jesus para as pessoas, ele é mais fácil ele se interessar por religião, estrutura, instituição, do que pela pessoa de Cristo. É algo do diabo. E muitas vezes o crente está sentado aí na cadeira há 10, 20, 30 anos, ele não consegue derramar uma lágrima diante do Senhor. Ele não consegue vir aqui no altar para chorar. Mas não é chorar por causa de pecado, por causa de problema, porque a coisa está feia. Não, chorar porque, Senhor, eu estou apaixonado por Ti. É isso que mexe com a nossa vida. Essa resposta de amor para aquele que nos amou primeiro. Ok? E o amor é a marca registrada de Deus. Não é? Deus é amor. O amor foi dado pela habitação do Espírito Santo. O amor é bênção. Você quer orar por uma pessoa que você não ama? Não vai funcionar. Subir aqui no púlpito e pregar sem amor, também não vai funcionar. O seu grupo de amigos, ou família de paz, seja lá por onde Deus te levar, sem amor, o fruto demora, parece que... Porque não é obrigação, não é técnica, não é método, não é o pastor está cobrando, não é nada disso. Eu amo as pessoas e eu vou atrás delas. É isso. Para isso eu tenho que mexer na minha vida, claro, senão não dá. Quem não ama, não conhece a Deus. Pensa bem. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor promove pessoas. O amor se interessa pela eternidade das pessoas. O amor, ele mexe com a vida das pessoas. Mas a religião não. A religião, quando muito, ela vai atrás de pessoas para, como diz Jesus, né, para fazer um professo, mais um seguidor, coisa do tipo, mas não muda a vida da pessoa. Próximo. Deus criou a fotossíntese como uma
tremenda engenharia de vida na Terra. A nossa dependência do oxigênio. E o oxigênio é produzido por seres de clorofila, né? Clorofilados, vamos dizer assim, algas, plantas e tudo mais. E um grande produtor de oxigênio no planeta Terra são as algas que estão no mar. Se não tivesse isso aí, não tinha vida no planeta. Ok? E o balanço entre a fotossíntese e a respiração é o balanço que interessa para nós, a produção de oxigênio para que a vida seja possível no planeta. Tá? O próximo, porque o nosso tempo está quase acabando. Um detalhe um pouquinho mais específico a respeito da fotossíntese. Uma tremenda fábrica de vida. Deus que criou isso aí. Vocês acham que toda essa complexidade, eu estou dando um exemplo só, toda essa complexidade da fotossíntese seria possível por acaso, como diz a teoria da evolução, em milhões de anos? Mentira, é outra mentira propagada aí no nosso meio. Foi Deus que criou isso aqui, foi Ele que bolou isso aqui. Isso acontece lá na folha da planta, através da luz do sol, ok? Aí você tem CO2, mais água, mais energia luminosa, e você tem a produção de glicose, oxigênio e água. Por que plantar árvores num determinado ecossistema é bom? Porque produz água, vapor, aquilo traz um ambiente mais agradável. A própria planta transpira e produz. Isso é uma verdadeira fábrica de vida. Eu só estou dando um exemplo a vocês como Deus trabalha. E a verdadeira fábrica de vida é o novo nascimento, a nova criação possível pela morte e ressurreição de Cristo. Ele é o primogênito da nova criação. A gente tem que começar a entender essas coisas. Mas vamos ao que interessa. Outro slide. Beba sem moderação. Mas qual? A água da vida. Oh, vai beber cerveja? Vai beber outra coisa? Não, aí não funciona, né? Não, é a água da vida. Jesus disse, se alguém tem sede, se alguém quiser, ok? Venha a mim e beba de graça. É isso que está escrito na Bíblia. Quem crer em mim, aí é a fé. A resposta, a fé é a resposta. Você ouve o Espírito e responde. Como diz a Escritura, do seu interior. O que é interior? Um coração transformado, uma nova natureza, uma nova criação, gerada de Deus, fluirão rios, agora aí no plural, rios, fontes de água viva. Água viva é uma só, é a vida de Cristo em mim. Mas a expressão disso são muitas, são múltiplas na vida das pessoas. Ok? Você pode abençoar uma vida de muitas formas, atos de bondade, orações e tudo mais. E qual é o propósito de Deus com isso? Ações de graças. Deus é louvado, Deus é glorificado quando muitas pessoas reconhecem o seu amor, a sua boa dádiva que é Cristo. E elas falam, obrigado, Senhor. Olha aí, isso que glorifica a Deus. O evangelismo é uma tremenda ferramenta para glorificar a Deus. A multiplicação dessas ações de graças. Abençoado para abençoar muitos.
aí eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar a qualidade do meu coração para que eu possa ser uma bênção na terra. Porque eu não posso entrar naquela da teologia da prosperidade, porque parece que a vida do crente, segundo eles, é ser um cara muito bem sucedido. Eu tenho saúde, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu tenho dinheiro, eu sou livre. Tá bom, ótimo, glória a Deus. Mas o que você está fazendo com isso? Qual é a finalidade? Qual é a utilidade? Qual é o propósito? Eu estou alisando o meu ego. Então você não serve para nada. Essa que é a verdade. Deus não nos chamou para ficar alisando o nosso ego, a nossa autoestima. Deus nos chamou para mudar a nossa vida. E é mudando a nossa vida que nós somos canais, submissos, desobstruídos para o fluir da unção dEle, para tocar vidas. Ok? Essa água não tem contraindicação. Não é? Mas eu tenho que querer, eu tenho que buscar e eu tenho que crer o tempo todo, o tempo todo. Teologicamente, eu ouso dizer que a fé é produto da nova criação. A fé bíblica, a fé que opera milagres, a fé que mostra uma vida rendida ao Senhor como canal para ser usado na casa de Deus. Não é, porque senão a fé ela fica estranha, né? Baseada em quê? Qual o fundamento? Apenas uma autodisciplina? Um esforço? Não. E aí é que vem uma coisa muito interessante, que é a questão da graça. A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles... Ô louco, eu estou dormindo e amanheço com um milagre bem na minha frente. Oh, glória a Deus! Por quê? Não é esse sono, a sonolência espiritual, não é disso que nós estamos falando, tá? O sono aqui fala de descanso em Deus, isso é graça. Isso é graça. Enquanto você ficar preocupado, querendo achar uma solução, parece que as coisas não acontecem, né? Mas quando você descansa em Deus e fala, Senhor, o Senhor cuida de mim e eu vou cuidar da igreja. Não é uma boa troca? Essa é uma troca abençoada, gente. O Senhor cuida de mim, eu não preciso perder noites de sono em função da minha vida, da minha casa, da minha família, e eu vou cuidar da igreja. Ele fala, não, fechado. O problema nosso é que nós não queremos entregar as coisas. E cuidar da igreja não significa abandonar a tua família. A pastora falou isso aqui, deixou isso muito claro para nós. Mas é quando eu estou enraizado em Cristo, é que a minha família responde. Eu estou vendo isso na vida dos meus filhos. Enquanto eu estou aqui adorando, eu coloco continuamente a vida deles diante de Deus. E Deus ouve o meu clamor. E aí o Espírito Santo começa a mexer. Ok? Começa a mexer. Mexe aqui, mexe ali. E eu fico olhando, falo, Senhor, Tu és fiel. Graça, graça, descansar em Deus, saber que Ele é fiel, que Ele é poderoso e que Ele tem o melhor para a tua vida. Não é? Porque na tua ansiedade você não vai a lugar algum. Evidentemente que quem descansa é ativo e proativo, claro. Aqui nós não estamos falando de passividade. Mas
Por mais que eu me preocupe, eu consigo acrescentar um fio de cabelo na minha cabeça? Não. E com cabelo ou sem cabelo, eu amo o Senhor. Vamos colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Nós não poderíamos encerrar a nossa ministração sem mostrar a nossa compaixão pelos irmãos da nossa nação que estão lá no Rio Grande do Sul. E eu peço ao pastor Pérez, por favor, vem aqui e conduza a igreja nessa intercessão. E já aproveita e dá a bênção apostólica. Amém? Aleluia! Você foi abençoado pela palavra, amém? Nós estamos vivendo tempos difíceis, o que está acontecendo no Sul, e muita gente pedindo ajuda, e nós podemos orar, levantar um clamor por aquele povo, muitos que perderam casas, perderam familiares, perderam tudo. Então vamos colocar isso nas mãos de Deus. Pai querido, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o dono de toda essa terra. Põe a tua mão, Pai, restaura o Rio Grande do Sul, mas traz uma restauração não só geográfica e geológica, traz uma restauração, Pai, que cada coração, nessa dificuldade, nessa luta, busque o Senhor, que eles te encontrem, que eles abram o coração, para que o Senhor possa agir na vida de cada um dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Eu quero abençoar aquele povo, abençoar o governo, e que haja uma restauração pelas tuas mãos e pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a maravilhosa graça de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Jesus sejam abundantes na vida de vocês. Tenham uma semana rica e abençoada. E, acima de tudo, que o poder de Deus traga cura na vida de cada um de nós. Muitos de nós precisamos de cura, e que Deus coloque a sua mão agora e vá trazendo aquilo que precisa ser trazido para a nossa cura pessoal. Em nome de Jesus, Deus os abençoe.